Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Como Comecei em Analytics. Eu sou Gustavo Esteves, um dos fundadores aqui da Métricas Boss, e nesse episódio a gente entrevistou o Felipe Melo, o Phil, nosso head da área de tecnologia, que inclusive foi o funcionário número 0 da Métricas Boss. Ele começa e trabalha com a gente desde os tempos mais primórdios da história dessa empresa. Se você quiser saber como o Phil começou na área de Analytics, o que ele teve que estudar, os percalços que ele teve, os desafios que teve, e com certeza pode te inspirar, ou você pode também entender que você vivenciou a mesma experiência que o Phil. Solta o play e assiste esse episódio agora. Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Phil, acho que vocês me conhecem já um pouquinho, talvez, aí dos conteúdos da Métricas. Vou responder algumas perguntas para vocês aqui, então vamos lá. A primeira delas é qual é o meu cargo e quanto tempo de experiência eu tenho em Analytics. Meu cargo na empresa hoje é o de Head de Tecnologia, e tempo de Analytics aí nessa área que a gente tanto gosta, eu posso dizer que são 6 anos aí que eu estou direto na MB, particularmente aí, acho que desde o primeiro momento, né? Estive na MB presente desde a criação dela, de alguma forma, e mais diretamente um ano depois, quando eu entrei na empresa de fato. Mas eu até posso dizer que 2 anos antes aí eu já trabalhava com isso um pouco, que eu trabalhava com Gustavo e Luciano, inclusive, numa outra empresa. Então, acho que eu posso dizer aí com segurança que eu tenho 8 anos de experiência na área. A minha trajetória, o Gustavo gosta de conversar e falar bastante sobre isso, porque ela é um pouco curiosa, né? Aqui dentro da empresa, e eu acho que até na nossa área isso é um pouco comum mesmo, a gente tem uma série de pessoas que migraram de áreas, né? E a minha história não é diferente, só que ela foi uma sequência de migrações, assim. Eu já não sou tão jovem assim, eu tenho 12 anos de experiência no mercado aí, e quando eu sou formado em arte, né? Artes visuais e ilustração. Então, desde cedo eu trabalho com criação, e meu primeiro trabalho foi como designer, e a partir daí eu trabalhei um tempo como estagiário, como diretor de arte, mas numa grande empresa que era cliente da agência que eu trabalhava na época, surgiu uma oportunidade de trabalhar com marketing. E eles abriram a vaga, era de certa forma relacionada à criação, era criação de e-mail marketing, arte para banner, uma série de coisas, mas já ingressando bem no marketing, já não era mais aquela coisa de somente criar. Já tinha, conceitualmente, entendendo um pouco mais como as coisas funcionavam por trás, sabe? Criação de campanhas, enfim. Isso lá em 2010, 2011. E daí eu passei da criação, fui migrando da criação para o marketing, né? E, posteriormente, eu acabei migrando também para o marketing digital, porque nesse primeiro momento tinha muita coisa de trabalho físico mesmo, de impresso. Mas eu passei para o digital, e nesse trampo do digital, um pouco depois eu comecei a trabalhar com e-mail marketing, né, mais especificamente, alguma coisa de rede social também. E aí, na agência que a gente trabalhava, surgiu uma boa vaga na época, com uma grana um pouquinho melhor na área de desenvolvimento. E como desde sempre eu já fui um cara muito curioso, assim, eu trabalhava com criação, mas eu também fazia o design, mas também montava os sites, trabalhava alguma coisa de front. Eu resolvi me aventurar nessa área e comecei a estudar bastante, praticar bastante, até que eu me tornei um desenvolvedor front-end, né? E aí, no fim das contas, eu saí desenvolvedor front-end para ingressar na Métricas Boss, dentro da área de Analytics, mas trabalhando com tecnologia, né? Aí eu alinhei esse último conhecimento no meu leque, né? De criação, marketing, desenvolvimento e agora mais focado, né, um desenvolvimento mais focado para a área de Analytics. Acho que é isso tudo aí. Para esse momento que a gente vive, inclusive, que eu acho que é um momento em que vocês vão assistir esse vídeo, eu acho que estudar é fundamental. Não é só porque eu trabalho numa empresa que tem essa parte de ensino não, viu, pessoal? Mas eu digo particularmente porque a plataforma que a gente utiliza para trabalhar hoje, que é o Google Analytics, mais de 90% dos casos das pessoas que olham para a Web Analytics trabalham com ela, todo mundo sabe que ela está numa fase de transição, né? A versão globalmente utilizada até esse momento, que é o Universal Analytics, ela está morrendo e uma nova versão está nascendo, que é o Google Analytics 4. E essa versão ainda é uma novidade para todo mundo, ainda é um momento de resistência, muita gente está tendo dificuldades para aprender.
a curva de ensino, né, de aprendizado, ela está começando agora, e é até uma honra para a gente estar na vanguarda disso, mas de fato tem muita coisa a ser aprendido nessa plataforma, nessa ferramenta, né, vamos colocar assim, e esse momento é um momento de estudo, assim, a gente estudar, claro, o cenário de Web Analytics de forma geral, mas principalmente essa ferramenta, porque ela é super importante para o mercado, e para quem está começando agora, você pode estar iniciando a sua carreira em Analytics no momento em que a principal ferramenta do mercado está nascendo também. Então, estudar é fundamental. Claro, praticar e começar, às vezes, criando um próprio site ou tendo contato com sites menores, de pequenas, às vezes até coisa de bairro mesmo. Eu mesmo tenho uma lojinha, por exemplo, que é bem pequena, mas eu utilizo ela para praticar os conceitos que eu trabalho aqui no nosso dia a dia. Então, tudo isso é muito importante, mas eu acho que estudar o mercado é fundamental, principalmente o GA4, fazendo uma urgência aí para a nossa maior dor de hoje em dia que a gente percebe nos clientes. A gente tem se eu for falar pontualmente, assim, série de probleminhas que aparecem, são vários, porque como a gente trabalha numa agência, né, a gente atende a vários clientes e cada cliente, eu até gosto de trocar essa ideia com a galera, sempre que um cliente entra, antes da gente oferecer o que a gente tem de solução, eu gosto de entender o cenário e perguntar o que os caras têm de problema. E, de fato, todos os clientes têm os seus problemas, né? Alguns se repetem mais, que é, por exemplo, a questão de discrepância de pedido, né? Uma coisa que a gente vê de forma super comum. Tipo, os clientes, em geral, eles trabalham com uma plataforma, principalmente a galera de e-commerce, que é uma parte dos nossos clientes. Então, vamos imaginar que a Vertex ou a plataforma que eles utilizam, eles têm uns números que são mostrados com base no que as próprias ferramentas e plataformas coletam ali, né? E o GA, ele tem uma outra forma de coletar, então ele exibe os números que não são necessariamente os mesmos números. Então, uma grande dificuldade para a gente é que, em geral, a galera quer que esses números batam, que eles sejam idênticos. Mas eles nunca vão ser, né? Porque são formas de coleta diferentes, são formas de visão de dados ali, a forma como eles são coletados e como eles são processados e mostrados nas ferramentas e plataformas são diferentes. Então, esse é um probleminha que a gente pega com bastante frequência. Uma coisa que também é... Eu imagino que esse papo aqui está rolando com todo mundo da empresa, né? E a galera de análise diretamente, eu acredito que eles falam muito sobre a questão dos achismos. Isso não é diferente para a gente. Isso até para a gente acontece de uma forma meio particular. Porque é uma coisa que o Luciano fala bastante, né? Código não é banana. Então, muitas vezes, os clientes, as pessoas têm determinados problemas e às vezes elas já até vislumbram soluções, enfim. Só que tudo com base em achismo. Tipo, e se eu fizer isso aqui? E se eu fizer aquilo outro? Na verdade, tudo tem uma razão de ser, sabe? Quando a gente trabalha com código, tudo é programado. Nada acontece por acaso. Não tem, por exemplo, eu crio uma regra para uma determinada tag disparar uma determinada página. Não tem como ela disparar 10 vezes e pular uma 11ª e voltar na 12ª. Tipo, não tem um erro que pega para uma situação específica ou que uma mágica aconteça, um feitiço aconteça num caso só, assim. Quando a gente trabalha na área de tecnologia, de fato, tudo segue uma ordem lógica, né? E quando a gente lida com a falta dessa noção dos clientes, não falta de noção, é feio esse termo, né? Mas quando os clientes não têm esse conhecimento, vamos colocar assim, isso é uma séria dificuldade que a gente tem. E a gente tem que provar o tempo inteiro aquilo que a gente está fazendo, e para a gente isso não é nenhum problema. Mas eu acho que a falta de conhecimento sobre a área de tecnologia, porque, em geral, a galera que a gente lida é do marketing, né? Então, a gente tem que vencer essa barreira, a gente tem que ser didático com a galera de marketing para passar o ponto de vista tecnológico e, algumas vezes, até o inverso. Quando a gente trata com a galera de tecnologia e a gente tem que tratar com uma forma mais didática o conceito e todo o conteúdo de marketing que tem por trás daquelas ideias, né, daqueles trabalhos. Inclusive, acho que daí nasceu o que eu diria com nossa maior dificuldade. Assim. A gente é um híbrido, então nós aqui somos híbridos, né? A gente tem que lidar o tempo inteiro com o marketing e com a tecnologia ao mesmo tempo. Isso é desafiador para a gente, porque são dois mundos que são super complexos e eles evoluem a cada instante.
Eu vou listar algumas características aqui. Como eu falei já nas perguntas anteriores, conhecimento e sede de conhecimento para a gente é fundamental. Então, eu acredito que a característica de um profissional que busca se informar, que busca estudar e se atualizar o tempo inteiro, isso é fundamental na nossa área, mas eu só acredito que seja, hoje em dia, no mundo atual, isso é inevitável e super importante, tipo, uma das principais características para qualquer área. Ponto de vista de organização também é fundamental, porque às vezes a gente fica louco aqui com a quantidade de informações que a gente absorve, que a gente tem que organizar a todo tempo. Então, ter a tranquilidade de organizar isso tudo e deixar tudo documentado, por exemplo, que é até uma outra questão que eu vou pontuar, tipo, junto com a organização, documentação para a gente é super importante. Tudo que você faz está ali documentado para virar um conteúdo futuramente, no nosso caso, para um blog ou para um colega, ou até mesmo para você futuramente, caso você em algum momento percorra esse mesmo problema. Então, é fundamental. Eu diria que, sintetizando aqui, proatividade e essa questão de se atualizar, estudar e tudo mais. Ser um profissional organizado também é fundamental. E puxando um pouco esse lado da organização, documentar tudo aquilo que você faz também para o nosso dia a dia aqui é preponderante. Assim, a gente nem funciona quando a gente não documenta as coisas que a gente faz, porque já está super enraizado. E, claro, vontade de trabalhar mesmo, porque ter disposição para esse universo aí é fundamental. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e você tem que estar ali super disposto a se reciclar, a aprender, e às vezes uma ferramenta, algum conceito que você utiliza no dia a dia, ele morre, e de repente um outro nasce, e você tem que estar se reciclando ali o tempo inteiro. Então, falei um pouquinho de bastante coisa aí, mas é por aí. Vamos lá, sintetizando. Organização, proatividade e vontade de aprender. Acho que são esses 3 conceitos aí que são fundamentais para a gente. Vou falar aqui sobre uma última pergunta que eu tenho, né? Que seria sobre uma indicação de livro. Algum livro que eu possa indicar a vocês. E aí eu vou puxar um pouquinho da sardinha aqui para o nosso clube do livro aqui da empresa, né? Vamos colocar aí que bimestralmente, talvez a gente tenha um livro novo que a galera toda lê e depois a gente troca uma ideia sobre. E alguns livros se destacam nesse universo. Eu, particularmente, sou muito fã, e a galera sabe aqui, de um livro chamado Factfulness, que ele fala sobre... Por acaso, eu estou até com ele aqui do meu ladinho, ele vive do meu lado, mas é Factfulness... acho que não deu para ver direito. Mas é o hábito libertador de só ter opinião baseado em dados. Isso, para mim, é o conceito de tudo aquilo que a gente faz, sabe? E até eu acho muito bacana que o autor, primeiro que a didática é maravilhosa, assim, a forma com que ele explica, a forma com que ele dialoga com a gente através do livro é incrível, e ele pega, inclusive, conceitos do que a gente pratica no nosso dia a dia de Web Analytics aqui, seja com sites, com aplicativos, enfim, e coloca muitas vezes na vida, sabe? E isso, para mim, foi incrível, porque foi como se o meu horizonte se expandisse. Foi uma prova de que tudo aquilo que a gente faz, ele vai muito além de uma rotina de trabalho. Tipo, essa questão de você trabalhar, de você viver baseado em dados e deixando o achismo de lado, isso é um conceito para a vida. É quase um lifestyle, sabe? Então, eu deixaria esse livro aí como dica, porque ele é maravilhoso. É lógico que tem uma série de outros, a gente até tem os nossos livros próprios, né? Tem o Anti-Racismo Social Club, eu sei que o Lucian, uma hora, vai lançar um livrinho aí que está em produção, o Gustavo até também tem um que vai sair mais cedo aí. Com certeza serão livros incríveis, mas o Factfulness, para mim, ganhou meu coração esse ano. Foi, sem dúvida, uma das minhas principais leituras, eu indico a todos. Uma dica para quem está começando na área, para quem deseja descobrir um pouco mais sobre, eu sei que por tudo isso que eu falei, desse momento de migração e de transição de uma grande ferramenta no nosso mercado, a gente está aí num momento de novos players, de novas pessoas entrando, muita gente se interessando, querendo participar desse universo, que é super bacana, tem pessoas maravilhosas aí. Passa um pouco por aí. Eu acho que, de novo, vou falar mais uma vez, estudar sobre é fundamental.
sou suspeito de falar, mas a Métricas tem um conteúdo maravilhoso, tanto na nossa plataforma Prime, como no nosso próprio blog. A gente tem muito conteúdo gratuito, porque sempre que a gente, aqui no nosso dia a dia, a gente descobre uma coisa nova, sempre que a gente encontra uma barreira e a gente rala para resolver aquilo, a gente acaba transformando isso no conteúdo, principalmente no nosso blog. Então, estudar é primordial e conte com a gente para ajudar nisso. Fora isso, também uma coisa que eu converso muito com os meninos é participar, é se comunicar com a galera, porque a gente vê que existe uma comunidade de fato, não só a nossa, né, mas a comunidade da galera que trabalha com Web Analytics como um todo, né. Existem núcleos aí divididos, eu sei, mas todos que eu já tive contato são super solícitos, são pessoas muito legais. Então, participar de eventos, trocar ideia com o pessoal, conhecer, mandar mensagem, pô, isso é muito maneiro. Aqui a gente vive fomentando, a gente tem um Discord, uma comunidade só de Google Tag Manager, por exemplo. E a gente troca as ideias que a gente adquire aqui no nosso dia a dia com outras pessoas, com outros profissionais de outras empresas que também trocam as ideias deles. E aí, com esse escambo de informação aí, todo mundo evolui bastante. E eu sei que, às vezes, início de carreira, rola uma certa, não digo resistência, mas até uma certa timidez. Pô, vou mandar mensagem pro cara perguntar uma dúvida. Porque às vezes a gente fala, né, no vídeo, pô, entra em contato se tiver alguma dúvida e tal. Mas é para mandar de fato. Tipo, eu falo por mim particularmente, eu fico super feliz quando alguém entra em contato para falar sobre um conteúdo que eu gravei, para tirar alguma dúvida, ou até às vezes eu falo alguma coisa que eu errei ou que mudou ao longo do tempo e a pessoa entra em contato para me dar esse alô, cara, pô, corrigi aquilo ali. Eu adoro, porque é uma porta aberta para a gente dialogar, trocar ideia. E eu falo que de tudo isso que eu falei, eu posso até dar uma síntese aqui. Um dos meninos que provavelmente vocês vão ouvir falar, que é da nossa equipe, ele entrou no nosso time justamente assim, porque ele foi um cara super proativo. Então, ele procurou a gente para trocar uma ideia de um cargo que a gente tinha acabado de abrir, mas a gente mal divulgou. E a troca de ideias com o cara foi maravilhosa, tipo, a sede de conhecimento que ele tinha foi maneiríssima também, tipo, pô, esse é um cara que a gente quer aqui do nosso lado. Mesmo que, inicialmente, ele não tinha toda aquela carga de conhecimento em Analytics, pô, o profissional que ele mostrou ser já foi o suficiente para a gente contratar. A gente é super feliz com ele no nosso time e é um puta cara aí. Ele é um resumo de tudo isso que eu falei aqui, eu acho, sobre contratação, sobre conhecimento, enfim. Mas é isso, estudo e comunicação, troca de ideias, socializar com a galera do meio, eu acho que são 2 pontos aí que vão fazer você evoluir constantemente. Fechado? É isso? É nóis. E aí, curtiu a entrevista? Gostou de saber como a galera começou no mercado de Analytics? Como entrou nessa área? Comenta aqui qual é a sua história. Você trabalha na área de Analytics? Como foi a sua trajetória? Onde você está hoje? Como é que você trabalha? Conta aqui, a gente vai querer saber e conversar com você. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like aqui para ter essa moral pra gente. Até o próximo episódio.